Oi, sou Gabriela Rezende, estudante de Medicina aqui do MEPAC Itumbiara. Sejam bem-vindos à sua unidade. Aqui no MEPAC Itumbiara, nós temos tecnologias de ponta, um centro de simulação realística, um ambulatório próprio com pacientes reais e, além disso, um corpo docente de excelência. Estudar medicina aqui é como se fosse um sonho. Mas também na Unisul Bahia, na Medicina UFTC, afinal, fazemos parte do mesmo grupo, o Grupo Clarins Educação. Para vocês saberem um pouquinho mais sobre isso, vou chamar aqui o diretor da Clarins, o André Nazar. Boa noite, André! Para o início oficial do semestre letivo de 2023.2, em nome da Clarins Educação, né, que é um grupo educacional cuja missão é promover educação médica e ciência de qualidade, né, para um mundo melhor. E esse evento será um evento de grande proveito para todos. Discutiremos temas muito relevantes aqui para a medicina, né? Queria dar boas-vindas a todos e chamar agora o aluno Juan de Salvador. Olá pessoal, aqui é Juan Freitas, estudante do 10º semestre de Medicina. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas aos nossos colegas de Salvador, Eunápolis e Itumbiara. Nós, de Salvador, já estamos com a expectativa a mil para começar o novo semestre letivo. Principalmente porque agora temos um prédio novo, que foi arquitetado e idealizado com tecnologia avançada, para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades médicas da melhor forma possível. O prédio novo está simplesmente fantástico. Eu sei que a ansiedade está a mil, a minha também está, e mal posso esperar para o dia 14, onde iremos desfrutar de cada canto do nosso novo prédio. Para dar continuidade às boas-vindas, gostaria de chamar aqui o nosso novo diretor da unidade, professor Carlos Pinto. Boa noite, professor Carlos. Obrigado, Juan. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra fazer parte da Medicina FTC. Eu tenho quase 30 anos de ensino superior e fiquei encantado com o projeto. Estou aqui em Salvador há menos de 30 dias, mas já deu para observar que nós estamos falando de cursos de medicina de excelência. Queria reforçar o que o Juan falou. Nós estamos aqui no prédio novo. Vocês vão ter a oportunidade de ver a estrutura que nós temos aqui. Tem tudo o que vocês precisam para fazer a prática médica e se formarem excelentes médicos. Queria passar a palavra para o meu amigo Ronaldo Campos, lá do IMEPAC Itumbiara. Primeiramente, eu desejo um excelente semestre letivo para toda a comunidade acadêmica, alunos, professores, não só da IMEPAC Itumbiara, mas dos alunos da Medicina FTC em Salvador e para a Unisul Bahia em Eunápolis. Gostaria também de mandar cumprimentos especiais aqui para os nossos alunos da nossa Atlética Euforia e do nosso centro acadêmico, em nome de seus representantes Ricardo Barroso e Rafael Crisfi. Gostaria também de cumprimentar os coordenadores do nosso curso de Medicina da IMEPAC, doutora Rafaela Miranda e doutor Herbert Christian, e todos os nossos colegas que fazem parte da família IMEPAC Itumbiara, tá? Para quem não conhece, a IMEPAC Itumbiara começou em 2018, né, com a oferta do curso de Medicina com nota 5, e atualmente já possuímos mais de 700 alunos de Medicina. A IMEPAC Itumbiara possui um campus super novo, inaugurado em julho do ano passado, com laboratórios que abarcam tecnologia de última geração, e recentemente inauguramos uma clínica com mais de 40 consultórios para atendimento à população local de forma gratuita, com mais de 20 especialidades médicas. A faculdade está inserida no município de Itumbiara,
na região sul do estado de Goiás. Para quem não conhece, uma região com economia pujante no Triângulo Mineiro, em especial no agronegócio, indústria e serviços. Não tenho dúvida que a EMEPAC Itumbiara faz parte dessa história, desse protagonismo que está fazendo a economia, e a educação e a saúde do estado crescer de forma tão acelerada. Tenho certeza que dentro de alguns anos seremos uma das referências nacionais em educação médica. Esse legado só é possível porque confiamos na educação médica de excelência que nos comprometemos em ofertar. Com grandes professores, profissionais e com alunos engajados e que querem cada vez mais e melhor pelo seu curso. Nesse semestre temos vários desafios e novidades. Viramos um sítio da American Heart Association, começamos a ofertar cursos de SLS, PAUS, BLS e outros. Viramos um centro de pesquisa avançada da Fiocruz. Lançamos um vasto portfólio de cursos de pós-graduação. Estamos lançando 3 programas de residência médica. Estamos expandindo nossos campos de estágios internados para os nossos alunos, através de convênios com municípios da região próxima e principalmente com o estado de Goiás. Mas nosso principal foco sempre será melhorar mais e mais a comunicação com nossos alunos e fazer com que eles façam parte da construção desse curso, né? Eu sempre falo que os melhores cursos e faculdades é quando os alunos participam. Então, eu vejo isso como sempre nosso desafio de rotina. E para encerrar, eu deixo a seguinte mensagem para os nossos alunos: não desistam dos seus sonhos, continue com muita garra a superar os obstáculos e em breve vocês serão profissionais de destaque da medicina no Brasil. Sem mais delongas, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e passo a palavra para o professor Diego, diretor-geral da Unisul Bahia. Diegão, é com você. Muito obrigado, professor Ronaldo. Saudações a todos os colegas e vamos a mais um semestre extraordinário. Estou falando aqui da Unisul Bahia, da cidade de Eunápolis, no estado da Bahia. Sou o professor Diego Cunha, diretor da Unisul. Nossa instituição está na região há 23 anos, operando educação de alta qualidade, através da qual já formamos mais de 4.000 profissionais. Alta qualidade esta, referenciada pelo Ministério da Educação no nosso projeto pedagógico do curso de Medicina, autorizado com nota máxima. Mas, além disso, nós estamos também numa região magnífica. Nossos estudantes moram aqui na Costa do Descobrimento, formada pelo município de Belmonte, pelo município de Eunápolis, Porto Seguro, entre outros distritos e belos lugares. Nossos estudantes, assim, residem em destinos turísticos para viajantes do Brasil e do mundo. Convido a todas e todos aqui presentes para o nosso novo semestre 2023.2, que começa com grandes parcerias, desde aquelas de pesquisa, através da Fundação Oswaldo Cruz, mas também passando pela implementação do novíssimo programa de residência médica, sem perder de vista também o aprendizado contínuo através de programas de curta duração atualizados, visando a capacitação continuada dos nossos estudantes e dos profissionais da região. Nosso edital de protagonismo decente visa também, em várias dimensões, desenvolver o protagonismo dos nossos alunos, através de monitorias, inovação, atividades de pesquisa e extensão, empreendedorismo por startups, empresas júniores e também atividades extensionistas nas ligas e atléticas. Eu tenho certeza que a nossa infraestrutura, nosso corpo docente, nosso projeto pedagógico habilitarão os profissionais através do protagonismo, desenvolvendo suas competências, suas habilidades e atitudes, visando o atingimento de seus propósitos educacionais e de carreira. Gostaria, sim, de terminar minha fala convidando o estudante aqui da Unisul Bahia, Hugo, para trazer uma mensagem para a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Diego. Meu nome é Hugo Ferraz, eu sou aluno de medicina do 4º semestre aqui da Unisul Bahia, em Eunápolis. Quero dizer que eu estou muito empolgado com o início desse novo semestre letivo, empolgado com professores novos, estrutura nova, com as práticas que sempre ocorreram, mas animado com as práticas aí que
que vão acontecer durante esse semestre, tanto na estrutura da faculdade, quanto também na rede de saúde aqui do município e da região. A Unisul Bahia sempre me proporcionou experiências incríveis, novas, e eu estou muito feliz com a instituição que é nota máxima no MEC, então isso me deixa também tranquilo e empolgado para seguir nessa carreira. Tá? Gostaria de chamar agora o professor André Nazar. Bom, boa noite, pessoal. E para continuarmos aqui nosso evento, agora a gente vai falar sobre a parte científica da medicina, né? Então, um papo de médico para médico. A gente convidou aqui o Dr. Gabriel Prado, né, que é neurologista e especialista em medicina de estilo de vida. E esse é um tema muito palpitante, é um tema muito incrível, que tem sido discutido em todos os grandes congressos das múltiplas especialidades médicas. Então, é um grande prazer recebê-lo aqui, Dr. Gabriel. O prazer é meu, André. Obrigado pelo convite. Muito bom. Eu queria que você começasse, Gabriel, primeiro falando um pouquinho sobre a sua formação, né, na área de medicina de estilo de vida e, assim, como é que é a atuação do médico de estilo de vida, né, nas múltiplas especialidades, né, e assim, me explica um pouquinho o que é a medicina de estilo de vida, o conceito de medicina de estilo de vida. Primeiramente, obrigado, André, pelo convite de fazer parte desse projeto incrível e maravilhoso que eu vejo que vocês vêm fazendo com muito apreço e muito carinho. Tive a oportunidade de conhecer um pouco da estrutura aqui também. E falar sobre medicina do estilo de vida é algo que me pulsa muito e me traz muito interesse, porque é algo que me trouxe uma visão diferente na área da medicina, né? Eu me graduei na área de medicina em 2011, em 2012 eu iniciei a área da neurologia na Santa Casa e foi aonde eu comecei a ter uma percepção ali do paliativo, que às vezes a gente fica num tratamento com o paciente de uma forma que a gente, pela demanda, pela alta demanda, a gente às vezes não ter aquele acolhimento, aquela questão do tratamento voltado para a gente entender o processo do adoecimento, né? Então, a medicina do estilo de vida, eu fui ter o conhecimento dela nos últimos anos, tanto que a medicina do estilo de vida vem criando uma raiz mais forte na área de educação médica a partir dos anos 90, né? E o American College vem com isso muito forte, Harvard vem com isso muito forte, o Einstein trouxe para o Brasil também recentemente esse modelo, né, de aperfeiçoamento médico, né? Eu acredito que um dia isso vai virar uma residência médica, né? Uma graduação na área de residência médica. E a medicina do estilo de vida ela tem um impacto muito importante na saúde, né? A gente fala muito da medicina do estilo de vida, que é a medicina que a gente conhece, da medicina de prevenção primária, da gente entender os fatores agressores, né, do paciente e o médico, entender o modelo de vida, os modelos, a situação que provavelmente vai gerar uma ativação, uma deflagração de determinado gene, expressão de determinada patologia, né? Quando eu falo sobre medicina do estilo de vida, André, eu gosto sempre, eu não queria falar muito sobre teoria aqui, mas como a gente vai fazer um pouquinho de ciência, a forma como eu queria abordar, até porque o público que está assistindo a gente a maioria é acadêmica e tem interesse em saúde, né? E o que me fez exatamente ter essa boa percepção da importância da gente trabalhar o paciente de uma forma clínica, que é o que a gente fala, e não segmentada em especialidade, eu acho que vem muito antes da questão desse segmento, né? Então eu via que antes de ser antes de atuar na neurologia, eu tinha que ser médico. E eu tinha que entender profundamente sobre um risco cardiovascular, entender sobre a abordagem clínica de como abordar aquele paciente, entender o modelo de vida dele. E se a gente for ficar falando de medicina do estilo de vida, vai parecer uma coisa muito lúdica e muito límbica, né? Mas eu sempre falo quando eu vou abordar meus pacientes a respeito de medicina do estilo de vida é a gente ter uma boa percepção do estresse. Que eu falo estresse, a gente tem uma concepção muito errada do que é o estresse. O estresse é ótimo para o corpo. O estresse é algo que faz a gente sair da zona de conforto, é o que faz o nosso corpo desenvolver. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, um estresse físico, se você quer desenvolver músculo, você tem que gerar um estresse a nível muscular para o seu músculo desenvolver. Se você não manda estímulo, a tendência é ter perda da estrutura de massa magra, né? Eu falo sobre saúde mental, emocional também, o impacto do estresse que isso tem, né?
Então eu vejo muito na neurologia, a gente pega o paciente com transtorno cognitivo leve e fala para fazer palavra cruzada, sudoku. Eu falo que às vezes essa metodologia da gente restringir o paciente a um ponto muito pequeno ali da região cerebral mesmo, de estímulo, né, é muito pouco. E eu falo, o melhor estresse para o cérebro é viver, né, é você ter rotina, é ter hábito. Eu vejo muito paciente depois dos 60 anos de idade que se acomoda e às vezes tem uma rotina tanto de trabalho, do dia a dia, muito passiva, a livre curso, e a pessoa perde o estímulo, né, de responsabilidade de trabalho, de finança, de autocuidado. Então a importância de você gerar estresse no teu corpo é o que vai gerar o desenvolvimento, né? Eu falo, tudo que no nosso corpo não recebe estresse, a tendência é atrofiar. A gente vê um rim que para de funcionar, a tendência é o nosso corpo poupar energia, né? E o rim que tem que fazer a função contralateral ali, ele gera uma hiperplasia, gera um aumento do metabolismo para fazer aquela função. Eu vejo muito na neurologia, o paciente que tem um AVC, que tem uma isquemia em determinado hemisfério cerebral e perde funcionalidade, quando você gera o estresse na atividade física, na fisioterapia, na reabilitação, o corpo ele gera neoconexões, gera o mecanismo de plasticidade, né, de complacência cerebral para retomar aquela habilidade, né? Então o estresse ele te tira da zona de conforto, ele te dá mobilidade, mas está aí muito uma coisa que às vezes na prática médica a gente não se atenta, né, que é a estratégia e a constância, né? Que é o que eu falo, o estresse ele necessita uma estratégia adequada, que é o que eu falo para os meus pacientes, né? Muitos pacientes falam, doutor, estou com colesterol alto, estou fazendo atividade física todos os dias, mas não está baixando meu colesterol. Eu falo, o que você está fazendo? Ele, Pilates. Eu falo, Pilates é uma excelente atividade física, é uma excelente atividade, mas ele não tem a estratégia para baixar seu colesterol. Então é como se fosse uma pessoa, um adolescente que está estudando para uma prova de matemática com um livro de português. É ótimo saber português, mas exige a estratégia adequada para que ele tenha uma resposta adequada em relação à saúde. Então o estresse ele tem essa importância no nosso corpo, associada à constância e associada à boa estratégia, que é onde a gente vai conseguir trabalhar o mecanismo cardiovascular, a parte de glicogênio, de mobilização de gordura, seja para riscos cardiovasculares. Então a medicina do estilo de vida está aí para exatamente a gente ter uma boa percepção, que além do médico ter uma abordagem muito íntima ali com o paciente e individualizada, ter uma equipe multidisciplinar que consiga ter toda essa boa concepção de mandar o estresse adequado. E é aí que eu falo que entre o antídoto, né, a cura, e o veneno está na dose, né, que é exatamente o perigo do estresse. O estresse é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso corpo, que é o que a gente estava conversando. A falta dele gera um processo de perda, mas também quando a gente extrapola a nossa capacidade de trabalhar, de lidar com o estresse, que é onde inicia o processo do adoecimento. Então a gente sempre fala sobre o equilíbrio do nosso corpo, né, a hormese ou a homeostase, que a gente fala muito da física, né, que nada desenvolve sem energia, então nada desenvolve de forma inerte. Então você precisa gerar estresse, então você quer desenvolver músculo, você gera um estresse lá na academia, que você gera um processo de ganho de massa muscular. Se você não manda estímulo, a tendência é atrofiar, mas também se você leva um estímulo a nível muscular além do que seu corpo pode suportar, que é onde gera o processo de adoecimento. Isso vale para todas as vertentes quando a gente fala em questão de saúde, né? A gente fala sobre a parte alimentar, que a restrição pode gerar uma perda ou deficiências ali do bom funcionamento do equilíbrio do corpo, como também o excesso ou a má qualidade implica também no processo de adoecimento. Na saúde mental eu falo exatamente esse processo da gente entender o equilíbrio da hormese. Eu falo da hormese, a homeostase, que é como se fosse um elástico, né? Como se fosse uma mola que a gente consegue esticar, que é onde mantém a gente ativo, mas a partir do momento que você gera uma força muito além do que você consegue suportar, que é onde você rompe o elástico, você rompe a mola. E na parte de saúde mental é exatamente esse ponto. Eu falo que a gente vive um processo de aprendizado
A gente não nasce sabendo ler, a gente não nasce sabendo andar, a gente tem que gerar um estresse no nosso organismo para criar habilidade. É igual gerar um estresse mental para aprender um cálculo de matemática. A gente precisa gerar um esforço. E o estresse não é legal. O estresse é desconfortante. Na academia fazer exercício é desconfortante. Aprender um cálculo de matemática é desconfortante. Mas é o que o estresse vai te tirar da fase inerte, é o que vai fazer seu corpo desenvolver. Mas, a partir do momento que a gente extrapola, como eu estava falando da saúde mental, a gente não nasce com habilidades, a gente vai adquirindo isso durante a vida. Então, quando a gente vai ter que lidar com a perda dos pais, ou uma doença na família, ou o primeiro paciente grave, ou uma questão financeira, um divórcio, um relacionamento, é vivência. Então, a vivência é o que gera estresse, que é onde a gente cria habilidade de vivência, de lidar com determinadas situações, onde a gente aprende a dar um passo para trás, a soltar corda para outra coisa, entender o limite do nosso corpo. Isso faz parte da nossa saúde mental e emocional. Então, a medicina do estilo de vida está muito sobre isso, sobre a gente, o médico, junto com o paciente, ter boas instruções em relação ao impacto que as nossas escolhas têm no nosso dia a dia, né? Seja na parte alimentar, como eu estava falando, sobre a nossa sobrecarga mental e a forma de lidar com os desafios, com as dificuldades, com as coisas que fogem um pouco do nosso controle, que às vezes a gente não espera. Então, a gente vai criando habilidade. Então, ter um professor para poder te ensinar francês, você vai aprender muito mais rápido. É igual ter uma psicóloga para poder trabalhar essa girada de chaves em relação à sua forma de ver a vida, de encarar problemas ou de ter determinadas escolhas ali do dia a dia. Então, ter um personal, um educador físico que possa te passar instruções de atividades físicas que tenham efetividade para a tua patologia e que tenham uma relevância ali para um bom resultado clínico, né? Que é o que eu vejo do AVC, como eu estava falando, né? Às vezes o paciente fala, mas doutor, eu estou fazendo fisioterapia uma vez por semana e não estou tendo resposta. É porque é o que eu falo, às vezes uma semana, que é 1 horinha de fisioterapia, nas 24 horas do dia, nos 7 dias na semana, é muito pouco. Então, o que o corpo precisa é exatamente manter a disciplina constante. É igual o paciente que quer perder peso, em sobrepeso, ou o paciente que quer melhorar um perfil de esteatose hepática ou um perfil metabólico, ele tem que conhecer os gatilhos de escolhas do dia a dia que está gerando determinada patologia. E o médico, junto com uma abordagem multidisciplinar, com as técnicas tanto da medicina alopática quanto da parte de metabolismo, entender o que está acontecendo e mostrar para o paciente determinadas estratégias para que ele chegue num resultado adequado. E é o que eu falo muito, um exemplo que eu dou muito, André, para meus pacientes, para ter clareza sobre isso, é a gente entender que nenhum ser vivo germina ou floresce num ambiente queimado, devastado, sem condição. Que é o que eu falo, eu tentar plantar uma plantinha num terreno queimado, sem água, sem nutriente, com pouco oxigênio, às vezes com muito esforço da natureza ela germina, mas não vai ser uma planta que vai frutificar, vai florir, vai crescer, vai ter uma coloração bonita, diferente de eu pegar essa plantinha e colocar ela num ambiente que permite um solo adequado, com nutriente, com oxigênio adequado, ela vai germinar, vai florir, vai frutificar. Então todo ser vivo, eu falo um animal, um cachorro criado com maus tratos, com restrição alimentar, restrição de nutriente, com falta de cuidado e de carinho, vai ser um cachorro mais com a parte emocional mais comprometida, o sistema imunológico, o risco de queda da parte estética, pelo, tumores, vermes, parasitas, infecções oportunistas, diferente de um cachorro ou de um animal criado com muito zelo e com muito carinho. E eu falo, o ser humano é a mesma coisa, só que a diferença, a gente se coloca numa posição que não permite a gente ter saúde. A gente quer ter saúde, mas não quer abandonar o cigarro, quer ter saúde, mas não quer abandonar um relacionamento ruim, ou um relacionamento abusivo, ou uma sobrecarga de trabalho, ou não conseguir ter uma boa gestão de rotina, de família, de finança, ou questão alimentar, não quer abrir mão dos prazeres do alimento, né, do comfort food, que a gente fala muito sobre isso. Então é impossível a gente ter saúde se a gente não sabe abrir mão, ou não consegue abrir mão do que faz a gente ficar doente. E quando a gente fala sobre hormese, André, eu gosto de falar exatamente isso, do elástico, né? Então, a partir do momento que você rompe o elástico, é onde o seu corpo ele vai gerar mecanismos de te proteger. E a primeira coisa que ele faz é a inflamação. A gente fala, a inflamação é algo muito bom para o nosso corpo. É a inflamação que permite que o nosso corpo cure. A inflamação aguda.
que é o que vai ajudar na restauração a nível celular, metabólica, né, todos os sinais flogísticos que a gente conhece do processo inflamatório, físico também. Mas o que causa o adoecimento é a inflamação crônica, a exposição crônica a esse gatilho quebrado, a essa hormese quebrada, que é onde o teu corpo ele começa a gerar o primeiro processo de inflamação e te avisar. Ele te avisa como? Através de sinais e sintomas. Tem alguns artigos europeus que eles falam exatamente sobre a epigenética de cada indivíduo, sobre expressar determinados sinais e sintomas, de acordo com a epigenética individual, a determinado agente agressor, que é o que eu falo. Às vezes a pessoa come uma fritura, um tem enxaqueca, ou dor de cabeça, o outro tem diarreia, o outro tem dermatite. Então, quando o corpo ele identifica que algo fugiu do controle dele e vai gerar um processo inflamatório, é onde ele liga a sirene. Então, eu falo para todo paciente meu que entra no consultório, ninguém acorda com queda de cabelo do nada, com dermatite do nada, com diarreia, com febre alta, com calafrio. Então, a quebra de hormese, o processo inflamatório inicial, ele vai gerar uma repercussão hemodinâmica no teu corpo, né? Então, seja uma infecção, seja um alimento que você comeu que não foi bem tolerado pelo teu organismo, ou um químico, uma bebida alcoólica, um cigarro eletrônico. Então, o teu corpo ele vai manifestar sinais e sintomas. Mas a partir do momento que você não atende ao pedido do seu corpo de identificar os sintomas, e às vezes a gente só fica maquiando, seja com antidepressivo, o analgésico, e não procura exatamente a causa do processo ali inicial do adoecimento ou da inflamação, que é onde o corpo ele começa a se adaptar ao estresse, que a gente fala da inflamação crônica, que ela é altamente perigosa, né? Então a inflamação crônica é o que vai gerar o processo de adoecimento. Que é o que eu dou exemplo muito do cigarro. Você fumou a primeira vez na sua vida, o corpo te sinaliza dor de cabeça, enjoo, mal-estar, náusea. Mas a pessoa mantém o estímulo crônico ali com o cigarro, ela fala, fumei 2 semanas, meu corpo acostumou. Eu falo, seu corpo não acostumou com o cigarro, ele se adaptou a essa toxina. Então ele vai criando mecanismos adaptativos a nível anatômico, né, liberando mais secreção, alterando todo o parênquima pulmonar, gerando um processo de tentar trabalhar aquela toxina, gerando um enfisema, e futuramente o seu corpo ele vai adaptando ali a esse mecanismo adaptativo, a esse estresse crônico, que é onde você vai perdendo funcionalidade, e se você não conseguiu durante esse período, 10, 20, 30 anos, abrir mão do que estava te fazendo, ficar doente, eu falo, o teu corpo a nível de DNA, a nível molecular, é onde o teu corpo entra em exaustão e ele solta a corda, que é onde aparecem as neoplasias, que é onde aparecem as doenças autoimunes, que a gente vê muito por aí, a relevância que tem, né, a exposição crônica a determinados fatores, né. Como eu falei do cigarro, às vezes eu dou o exemplo da pele também. Você vai lá, toma sol, gera um processo inflamatório, o teu corpo tenta um mecanismo de recuperação de tecido, então ele inflama, dá dor, dá a queimadura, ele cicatriza e o melanócito faz o quê? Ele produz a melanina como uma forma de proteção, né? Então, uma forma de proteção ao raio ultravioleta, mas você mantém a exposição crônica ao estresse, teu corpo vai gerando mecanismos adaptativos, uma hora a célula se diferencia de forma errada, vira uma pinta, muda o tamanho, vira um nevo, vai mudando a coloração, até gerar um carcinoma base celular ou um melanoma. Então, a exposição ao estresse crônico que é o que faz adoecer. Eu vejo muitas vezes, eventualmente, eu não estou falando em todos os casos, a gente se vê muito de forma individual, às vezes o uso contínuo de anticoncepcionais, que eu vejo muita menina aumentando o risco de trombose venosa cerebral, trombose venosas profundas. Então, gerar um processo, igual o uso de anabolizante também para homem, né? Eu vejo quando faz o uso contínuo de hormônios de forma indevida, gerando um processo inflamatório crônico, né? E gerando um processo de adoecimento. Então, é o que eu sempre tento alinhar e orientar com meus pacientes sobre a medicina do estilo de vida, não é entrar na teoria da medicina do estilo de vida, porque eu falo, é tão complexo a gente trabalhar a linha de medicina de prevenção primária, né? Porque a gente tenta muito isso, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, na medicina da família, na medicina integrativa. Então, eu acho que a medicina do estilo de vida, ela trouxe esse conceito da gente entender de forma mais humanizada o processo de adoecimento, sentar com o paciente, que é o que eu falo, é muito difícil aplicar ela no Brasil, porque às vezes, dependendo de onde a gente está atendendo, atender o paciente em 15, 20, 30 minutos, é muito difícil você conseguir traçar uma rotina com ele, por isso que às vezes demanda mais tempo também do profissional da área da saúde, a nutricionista, fazer uma abordagem toda da parte alimentar, rotina, estratégia, trabalho. Então, a gente tem que ter uma abordagem muito ampla
para a gente poder trabalhar com eficiência o objetivo do paciente, seja ele emagrecimento, seja melhorar uma enxaqueca crônica, seja melhorar um perfil de colesterol alto, e a gente entender o processo ali fisiológico do adoecimento. Eu vejo muito na parte cardiovascular, meu paciente fala, doutor, estou caminhando no Parque do Povo, 6 km por dia, mas até agora o colesterol não abaixou. Aí eu falo, como que você está caminhando? Aí ele vai com mocassim, com um casaquinho amarrado, lendo um livrinho. Eu falo, você precisa de ativação metabólica. Aí a gente fala sobre a faixa de fat burn, a faixa de aumento de frequência cardíaca, que tem as estratégias bioquímicas para alteração ali, para mobilização de tecido de gordura, para mobilização na faixa maior de melhora de performance cardíaca, remodelamento cardíaco, quando você quer tratar hipertensão arterial, quando você quer tratar saúde emocional, sono, alinhamento de ritmo circadiano. Então é muito importante a gente ter uma visão completa, sentar com o paciente, e às vezes a consulta é uma consulta demorada, eu falo bastante com o paciente, mas é uma medicina que eu acredito e eu vejo que na prática clínica a gente vê muito resultado, que é o que me angustiava muito, às vezes, na neuro, que eu ficava, às vezes, muito segmentado, então tá com enxaqueca, eu falava que tinha que fazer a atividade física, mas entrava, às vezes, com muito medicamento e cada vez doses maiores, ou em distúrbios de sono também, eu via muito com frequência, então a gente trabalhar a parte cardiovascular, então eu acho que a medicina do estilo de vida, ela está integrada em todas as áreas. Porque quando a gente fala de saúde intestinal, a gente fala da área de dermatologia. Quando a gente fala de saúde metabólica, a gente fala de hepatologia, a gente fala de gastro, a gente fala de neuro. Então eu acho que a medicina do estilo de vida é exatamente o médico, a gente entender que antes de ser especialista, a gente tem que ser médico, né? Isso aí, e a gente Gabriel, não pode abandonar isso. Isso aí, exatamente. Até baseado nisso, eu ia te perguntar exatamente essa questão, assim, para os nossos estudantes de medicina, né, aqueles que estão começando o curso, né, aqueles que já estão concluindo o curso. A gente sabe que 90% das causas de morte hoje são secundárias a doenças crônicas não transmissíveis, né? Exato. Que são todas essas doenças que a gente consegue prevenir com essas questões de mudança de estilo de vida, né? Alimentação, prática de atividade física, não consumo do álcool, de cigarro, né? A questão do estresse. Então, agora também, muito recentemente, a questão de relacionamentos e a tal da felicidade, né? Ser feliz, né? Sorrir mais, conviver com pessoas agradáveis. Assim, tudo isso é bastante claro, mas assim, é importante também a gente colocar que a medicina de estilo de vida, ela tem um caráter muito científico por trás, né? Então, todos esses estudos aí com grandes cortes de pacientes mostram que há uma redução de mortalidade por doença do aparelho cardiovascular nos pacientes que praticam mais de 150 minutos de atividade física por semana, que dormem mais do que 6 horas, né, de 6 a 8 horas, pelo menos, durante a noite. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho essa coisa aí, o que é a ciência, né, e o que a medicina de estilo de vida vem comprovar em relação à ciência, aos artigos, aos papers aí publicados nas grandes revistas internacionais. O que você tem a falar a respeito disso? Sim, é exatamente isso que você estava falando, André. A medicina do estilo de vida, ela é literalmente embasada na parte científica mesmo, então da gente entender todo esse modelo clínico, né, de como abordar e de como trabalhar a saúde do paciente. Como você falou, das 6 a 8 horas, quando a gente fala sobre epigenética, sobre higiene, é uma gama de vertentes que a gente tem que trabalhar, né, porque o indivíduo ele é muito individual, a genética é muito individual. Então, a gente precisa traçar o ritmo circadiano individual de cada paciente. Então, a parte científica da medicina do estilo de vida é exatamente a gente ter esse conceito da ciência, né, do que a gente tem hoje em dia, que eu vejo que a ciência ela vem trazendo uma boa percepção da gente entender o modelo de vida que a gente leva hoje em dia, com o advento de tecnologia. Eu falo muito sobre isso. Quando eu fui fazer o curso em Harvard, que eles falam muito sobre essa questão da medicina do estilo de vida e o impacto que isso tem, eles falam muito sobre o impacto que a indústria alimentícia teve na área, não só da medicina, mas na área da nutrição também, né, no impacto na saúde de forma geral, que é onde a pessoa ela tem mais facilitações ali no alimento ultraprocessado, na qualidade do alimento. Então a gente já nasce numa geração que a gente já tem uma percepção muito errada, às vezes, do modelo de alimentação, do modelo de rotina, de vivência. E uma coisa que eu falo muito é que dos anos 1900 aos anos 2000, o principal adoecimento foi na parte
cardiovascular, metabólica, obesidade, as síndromes metabólicas. E eu falo que dos anos 2000 para cá, o adoecimento está sendo exatamente aqui, a parte psíquica. E quando a gente fala sobre essas questões, a gente fala muito sobre os avanços dos estudos hoje em dia, falando sobre ritmos circadianos, sobre sono, sobre a medicina paleolítica. Então, assim, tem uma gana de publicações hoje em dia voltadas para essa questão da gente entender o processo metabólico, da gente entender o modelo do ser humano de forma paleolítica, né? Tanto na parte nutricional, alimentar, né? Tentar consumir o alimento. Na medicina do estilo de vida, eles falam muito sobre a dieta plant-based, né? E a dieta plant-based é literalmente uma dieta voltada para a questão mais paleolítica, e as pessoas já remetem muito à questão de, é vegetariano ou vegano, e não é bem assim. Eles falam que para você priorizar alimentos de origem vegetal, mas também a principal impacto ali da dieta plant-based é tirar o industrializado, né? Então a gente tem uma boa percepção ali da qualidade do alimento que a gente está comendo, que é o que eu falo. Antigamente o ser humano, a gente não tinha um micro-ondas ou um freezer para armazenar um alimento. Se você pescou um peixe hoje e você não comeu ou não conseguiu comer o peixe todo, amanhã ele está estragado e amanhã você vai ter que pescar de novo. Eu falo, o ser humano ele fazia atividade física todos os dias, plantar, colher, caçar. E hoje em dia a gente vive uma vida muito acomodada, né? Então a medicina ela tenta trazer todos esses impactos, né? Que a tecnologia, a facilitação da alimentação, o ultraprocessado, a contaminação de alimentos, os tóxicos, vem influenciando ali na nossa expressão gênica, né? Na forma do adoecimento. Muito interessante. E para os nossos estudantes também, Gabriel, eu acho que um ponto bem importante que você tocou é a questão da saúde mental, né? Então a gente viveu momentos difíceis aí de estarmos enclausurados com a pandemia da Covid, né? Termos que nos adaptar a todos esses momentos aí novos, né? Que a gente viveu, né? Até adaptação à tecnologia, como você falou. Então hoje as crianças elas estão muito tempo no celular, né? Quantas vezes a gente vai num restaurante e tem lá uma família em que as crianças estão no celular e a gente já sabe que isso afeta o desenvolvimento infantil, né? Que isso propicia mais doenças de caráter de cognição, que modulam o pensamento, modulam o aprendizado, né? Então, assim, e os nossos estudantes de medicina, eles não fogem dessa regra, né? Porque, assim, faculdade de medicina, nós nos dedicamos aqui muitos anos ao estudo, né? Uma faculdade extremamente sacrificante, muitas horas de estudo, muita abdicação, né? Muito tempo fora de casa, noites sem dormir, estudando, lendo, né? Então, assim, esse é um ponto importante também. Eu acho que a gente precisa medir mais isso entre os estudantes de medicina, né? Porque a gente tem visto cada vez mais os estudantes de medicina sentirem sinais graves disso tudo, né? Porque vêm para a faculdade e não conseguem comer bem, não dormem bem, né? Tem uma série de restrições que não deveriam ter, né? Então, assim, qual o seu conselho assim, para esses estudantes de medicina que estão aqui? Como é que você diria para eles equilibrarem a vida deles, para eles terem uma saúde mental também adequada, para eles poderem se dedicar ao estudo sim, mas que eles possam encontrar um caminho de viver uma vida saudável, né? Sim. Você entrou num ponto muito interessante, viu, André? Eu falo que o advento da tecnologia ele veio para ajudar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma boa percepção do impacto que isso está fazendo na nossa saúde, tanto cerebral quanto na parte psíquica, na parte emocional, né? A gente estava falando sobre aprendizado, né? Eu falo, nossos avós, bisavós aprendiam na época deles ali a ler e escrever por volta dos 10 anos de idade, sentado assistindo uma lousa, né? E a professora escrevendo, se fizesse bronca, ajoelhava no milho, eles falavam, né? E aí as gerações foram mudando. Eu falo, na época dos meus pais, eles aprendiam a ler, a escrever com 8, 9 anos de idade, depois na minha geração com 6, 7 anos de idade. E eu estava esses dias conversando com meu irmão, porque tem minha sobrinha que está com 3 anos, e aí eu falei, né, a Luísa não gosta de assistir os filmes das princesas? Aí ele falou assim, não, ela não tem paciência, só fala para pôr a parte da musiquinha, na hora que ela terminar a musiquinha, ela fala, pode tirar. E ela já tem uma percepção muito grande ali, então ela já sabe escrever o nomezinho dela no tablet. E eu vejo que a percepção hoje em dia das crianças, que inclusive o Augusto Cury falou esses dias num podcast, que é uma percepção que eu trabalho muito com meus pacientes, da gente ter uma boa
consciência do impacto que a tecnologia, que a luz artificial tem em relação à bioquímica do nosso cérebro, né? Hoje em dia, uma criança de 3, 5 anos de idade que fica 20 minutos no tablet, ela é mais impactada, recebe mais informação que o imperador de Roma recebia naquela época, né? Porque naquela época ele ia receber uma pessoa ou outra entrando ali no aposento dele, mas hoje em dia, com uma máquina na mão, um celular, a gente tem uma informação o tempo inteiro, informação que atrapalha, que atua de forma incisiva na nossa bioquímica, né? Então eu falo, quando a gente vai tratar a parte emocional, inclusive para os acadêmicos de medicina, é muito bom entender isso, que eu atendo muito paciente, colega nosso, acadêmico de medicina também, e uma coisa que eu abordo muito com meus pacientes quando eu vou falar sobre a parte de saúde emocional é a gente entender os gatilhos da nossa vida e o quanto os gatilhos impactam na nossa bioquímica, né? Então, o gatilho pode ser desde tecnologia, um dia que você acordou super bem, você abriu o celular, você viu uma coisa ali que já fez sua bioquímica atuar, mecanismos de defesa, de adrenalina, cortisol, sensação de euforia. Então, a tecnologia, ela impacta de uma forma muito intensa no nosso corpo. Fora o nosso estilo de vida, as pessoas que a gente coloca na nossa vida, que a gente vai conviver indo para o trabalho, que a gente vai passar o dia inteiro convivendo, ou o nosso relacionamento, a pessoa que acorda do nosso lado. Então a gente tem vários modelos ali que atuam na tua bioquímica. E eu falo para os meus pacientes, e eu vou falar para os acadêmicos de medicina, a gente tem alternativas que ajudam no nosso conforto, né, que ajudam a atuar na nossa bioquímica. Então, na medicina do estilo de vida, eles falam muito sobre atividade física de alta intensidade, que ajuda a liberar endorfina, ocitocina, hormônios relacionados ao bem-estar, e técnicas como yoga, meditação, mindfulness. Eles falam muito do grounding, que eu falei esses dias nas redes sociais, que é exatamente esse contato com a natureza. E o que seria isso? Parece uma coisa lúdica, mas é aquela pessoa que fala, eu fui para a praia só de colocar o pé na areia quente, dar um mergulho no mar e voltar, pegar um pouco de sol, parece que eu voltei revigorado, porque atua na tua bioquímica. Assim como a gente sabe que tem algumas suplementações, alguns chás, camomila, passiflora, valeriana, que ajudam a atuar na sua bioquímica, dando um conforto, um bem-estar. Assim como eu falo para os pacientes também, tem a medicina alopática, que tem uma influência muito positiva em relação à modulação bioquímica ali do seu bem-estar. Como a gente vê muito medicamento ali que atua, como a sertralina, ou medicamentos que atuam com mecanismos ali para bem-estar. Mas é o que eu falo para os meus pacientes. Nada disso aqui de estratégia vai fazer um relacionamento abusivo ser menos abusivo, uma sobrecarga de trabalho ser menos exaustiva, ou um impacto que às vezes uma rede social ou uma coisa que você está vivendo, que é o que eu falo, tem coisas que você precisa girar a chavinha e criar habilidade, que é o que eu falei, a gente não nasce com a habilidade de lidar com um problema financeiro, com uma eventualidade que saiu do nosso rumo, ou com uma questão ali de primeiro filho, ou a primeira faculdade, ou ir mal numa prova. Então a gente vai criando habilidades. E é o que eu falo, você ter um mentor que te ajuda com isso, é igual você ter um professor de francês para aprender francês. Você aprende com muito mais facilidade quando você tem uma estratégia adequada. Então a importância de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um analista, podendo te ajudar em relação a girar esses gatilhos e desbloquear alguns medos, angústias, preocupações, eu acho que é um ponto fundamental. Além de usar essas estratégias que eu uso para mim, quando eventualmente eu estou muito atarefado e tem coisas que eu não consigo resolver em determinado momento, eu usar a estratégia de atividade física de alta intensidade ou usar algum suplemento que às vezes ajudaria naquilo, e se for necessário abrir mão e entrar com medicamento, que às vezes eu entro com o paciente com medicamento que ajuda na modulação em relação ao humor. Então é o que eu falo, quando a gente vai gerir bem a nossa rotina, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida, né, a boa gestão da rotina é uma coisa que eu converso com os pacientes sobre o impacto que as nossas escolhas e as coisas que a gente coloca na nossa vida e a fase que a gente está, que é o que eu falo. O André, hoje em dia, o André de 17 anos de idade, vivendo a vida hoje em dia, você não ia ter tanta habilidade como você tem hoje, que é diferente do André de 20 anos lá para frente, com habilidade de rotina, de gestão, de organização. Então, conforme a gente vai vivendo, a gente vai criando habilidades emocionais, relacionamento, de vivência. Então, o que eu falo para os acadêmicos de medicina é exatamente entender que é o processo mesmo. A medicina, a faculdade, exige da gente, exige nosso tempo, exige um pouco da nossa parte social. É importante a gente ter sempre consciência das estratégias, né? Como a gente está falando, atividade física, bom alinhamento de sono,
ter um bom controle em relação às coisas que a gente coloca na tua vida, moderação em relação à bebida alcoólica, se vê que teu corpo está muito cansado, é o que eu falo para meus amigos, às vezes teve uma semana super puxada no trabalho, eles ligam, cara, eu não estou muito mal, vamos sair hoje para beber? Eu falo, não, hoje você vai ficar em casa, se sossega, a gente conversa, mas no dia que você estiver bem, se você quiser beber, então você bebe, não tem problema nenhum, mas o dia que você está ruim, escuta seu corpo, vai alinhando sua rotina, seu dia a dia, que é o que eu falo, a medicina do estilo de vida, ela não vem para pregar uma religião, ela vem exatamente para a gente ter uma boa percepção da nossa vida, dos processos que fazem a gente adoecer e ter uma boa gestão. Eu acho que eu, com a habilidade emocional que eu tenho hoje em dia, na minha época de 22, 17, 18 anos de idade, na época de medicina, eu acho que eu ia ter uma concepção na forma de encarar, às vezes, algumas dificuldades ou algumas eventualidades, lidar com morte, com perda, de chegar no leito e o paciente não está lá, de uma forma diferente. Então, eu acho que a habilidade ela vem com o tempo, não precisa se apressar, mas eventualmente a nossa vida não é um platô de felicidade, a nossa vida ela oscila. Então, a gente tem uma boa percepção disso. E se não estiver bem, procurar ajuda. Claro. Procurar ajuda de um profissional ou de professores que eventualmente poderiam dar alguma orientação, mas ter sempre um profissional ali de um alicerce que possa dar uma boa orientação em relação à saúde de forma geral, porque a área da saúde é uma área que realmente tem um índice científico de transtornos psíquicos muito grandes, então é importante a gente sempre estar atento a isso e ver até onde o limite do nosso corpo para determinadas coisas, principalmente na saúde emocional. Muito bom, Gabriel. O pessoal está me chamando aqui que parece que tem pergunta aqui para a gente. Vamos dar uma olhada? Ah, certo. Tem uma pergunta aqui interessante. A medicina de estilo de vida ela trabalha os 6 pilares, né? É possível achar o equilíbrio entre todos eles ou sempre estaremos nessa tentativa? Sim. Né? É aquilo que a gente falou um pouco aqui, né, Gabriel? É mais simples falar do que fazer, né? Então, assim, a gente encontrar o equilíbrio desses 6 pilares ali, a gente dormir bem, a gente praticar atividade física, a gente englobar isso na nossa rotina, né? Nossa rotina corrida aqui de estudo, de trabalho, de palestra, de aula, né? Bastante complicado. Então, assim, eu acho interessante, aí eu vou te colocar uma coisa da minha vivência assim, de medicina de estilo de vida, que eu acho muito interessante na medicina de estilo de vida, é que, assim, é fácil a gente definir as nossas metas lá no nosso trabalho, né? É tão simples. Hoje as grandes empresas definem metas e objetivos de uma forma muito clara, né? A medicina de estilo de vida é isso também, é definir meta, objetivo, né? O quanto que eu vou cumprir da minha meta, né? Então isso é importante. Olha, na parte de prática de atividade física eu não cumpri 100% da minha meta, eu cumpri 80%. Então aqui na parte nutricional eu vou equilibrar um pouco mais para dar certo. Eu não sei se você pensa assim também. É exatamente isso, André. Quando a pessoa tem uma boa concepção e não leva aquilo muito no pé da letra, eu acho que as coisas se tornam mais leves para tudo, seja uma boa gestão na tua rotina de trabalho ou seja uma gestão na tua rotina de saúde. Mas é a gente ter comprometimento e constância, né? Da gente saber os nossos horários de trabalho, nossos horários de estar com a família, nossos horários de alimentação. Esse horário é o meu horário de tomar café da manhã, esse é o meu horário de almoçar e não pular refeições, a gente ter comprometimento com a atividade física. E é o que eu falo para meus pacientes, qualquer coisa você levanta a mãozinha aí e chama a gente, porque a equipe multidisciplinar está aí exatamente para isso, para a gente expandir e poder oferecer para o paciente esse acolhimento, né, de poder ensinar habilidade, ensinar a estrutura e o paciente maturar conforme a habilidade dele, conforme o tempo individual de cada um. Né? Muito bom, Gabriel. Parece que a gente tem uma pergunta aí online, né, pessoal? Vamos ver a pergunta? César, você está no ar. Pode falar. Boa noite, doutor André. Doutor André, agora que eu vou falar com vocês aí, doutor André, doutor Gabriel, boa noite, que honra estar aí com vocês, participar desse evento. Estava tendo uma aula aqui com vocês, né? Tava sendo show de bola aqui, um momento de aprendizado e eu como atleta só fui balançando a cabecinha aqui o tempo inteiro.
Então, pessoal, para quem não me conhece, está acompanhando essa live aí, César Cielo, da natação, e eu estava aprendendo muito com os nossos médicos aí, eu sou filho de médico também, então é muito legal estar participando. E eu estou impressionado com a estrutura das faculdades de vocês, né? Eu sou atleta, como eu falei, já ganhei medalha em campeonato olímpico, né, Jogos Olímpicos, campeonato mundial, e eu sempre fui muito interessado nessa questão de saúde, bem-estar, né, sempre buscar o nosso melhor, a nossa melhor versão, né? Eu sempre brinco, né, o 101% que a gente pode atingir. E eu vou falar para vocês, são duas dúvidas, tá? São duas perguntas aí. Uma é se vocês vão ter curso de pós-graduação, tá? E a segunda, se vocês vão ter curso de curta duração nessas estruturas aí maravilhosas, né? De Salvador, Itumbiara e Eunápolis. Obrigado. Muito legal, César. E para responder essa sua pergunta, vamos chamar o Pedro. Ô André, boa noite. Cielo, que prazer, cara, responder uma pergunta tua, campeão olímpico, mundial, recentemente na fama, no Hall da Fama da natação. Que honra, cara, ter você como um brasileiro. É importante essa sua colocação, e o que eu acho que o André falou bastante, e o Gabriel também, a gente quer pegar o indivíduo como um todo, né? Nós estamos falando muito de medicina, estilo de vida, e aqui quando a gente vem para o mundo da educação, a gente também quer ter esse aluno na vida inteira que ele vai passar com a gente. Então é super relevante que a gente não só ofereça os cursos de graduação com a excelente infraestrutura, um dos maiores investimentos na área de saúde, mas também com bons profissionais e principalmente com continuidade dos seus estudos. Nós falamos muito aqui da dificuldade do aluno, de nesse primeiro momento, olha, eu tenho que passar numa disciplina, ou tenho que conciliar o curso de medicina com a área de estresse, a parte de alimentação, mas essa parte vai passar, vocês todos serão médicos num curto espaço de tempo, isso a gente tem a certeza absoluta. Só que o que nós vamos fazer depois disso, né? Como é que vai ser a vida de um graduado em medicina? O que a gente pode ajudar dentro desse ecossistema todo de atenção aos nossos alunos? E aí eu falo com muita propriedade. A gente está dentro de um grupo que ele oferta para os alunos de uma forma muito excelente essa vida continuada nos estudos. Nós nunca vamos parar de estudar, como os profissionais, como professores. E dentro dessa linha, nós temos um diferencial fantástico dentro da Clarence, que abarca todas essas três instituições, né? A FTC em Salvador, um prédio maravilhoso, uma infraestrutura linda, a IMEPAC na região de Itumbiara e Eniçu, Bahia, porque a gente tem 4 pilares da educação continuada. E você bem perguntou, falou, será que nós vamos ter curso de pós-graduação, cursos de curta duração? Vamos ter, e já estamos funcionando com esses cursos. Mas a gente não pode deixar de dizer que toda a carreira do médico no recém-formado ou durante a formação, ela vai estar condicionada com a gente nesse período, porque nós temos 4 pilares de atuação. Só aqui na Clarence, na FTC, MEPAC e principalmente também na Eniçu, Bahia, a gente trabalha com residência médica. São poucas instituições que ofertam a residência médica, então nós temos 3 programas em Salvador, mais 3 programas sendo pedidos em Itumbiara de Goiás e Eunápolis, para que eles consigam, depois que terminar os seus estudos, ainda se aperfeiçoar numa determinada área. Temos um diferencial que, para mim, é uma das coisas mais fundamentais dentro da educação, que é a pesquisa e internacionalização. Então, uma área dentro da Clarence que só cuida disso. O Ronaldo falou um pouquinho no início da sua fala sobre a Fiocruz. Então, nós somos uma área de pesquisa de saúde pública da Fiocruz, espalhada em Salvador, Eniçu, Bahia e em Itumbiara. Isso só nossa instituição consegue ter. E também vários convênios internacionais. Então, o nosso aluno, durante a sua jornada e também depois da sua jornada, ele pode ter estágios em instituições referenciadas no mundo inteiro, como a Vanderbilt, como a Johns Hopkins, como a Universidade no Cabo, na África do Sul, também em Portugal. Então, todo esse ecossistema de residência médica, pesquisa e internacionalização, somos o maior centro de pesquisa da Fiocruz fora do Rio de Janeiro, dentro do nosso país,
e também cursos de pós-graduação e cursos de curta duração. Né? São mais de 5 programas agora na IMEPAC, são mais de 30 cursos curtos, em todas as áreas de um estilo de vida, na parte de aperfeiçoamento de cursos de trauma, de BLS, ACLS, ou seja, a gente vai percorrer toda essa área. Então, a gente se preocupou muito nessa educação continuada em montar um circuito que o nosso aluno pudesse ser bem suportado durante a sua graduação e pós a sua graduação. Então, a gente está aqui para ajudar a fortalecer, excelente palestra, muito obrigado pela pergunta, é uma emoção grande falar com você. Azar e Gabriel, a palavra está com vocês aí, muito obrigado. Muito bom, Pedro. A gente com muita novidade para o início do semestre, né? Cielo, queria agradecer muito a sua presença, dizer que você aí é um ídolo para a gente, né? E vamos em frente, cara. Vamos em frente, vamos lá e vamos fazer aí, entregar para a sociedade médicos cada dia mais bem informados, né? Com compromisso social, humanos, né? Mas com muita qualificação técnica também. Obrigado pela sua presença aí, viu, Cielo? Obrigado a você, doutor André, doutor Gabriel, obrigado pela aula aí e pelo espaço. É uma honra estar com vocês. Aos alunos que estão conosco aí, muita sorte aí nesse segundo semestre. Valeu. É isso, Gabriel. É bom, né? A gente vê assim, um atleta como o Cielo, motivo de muito orgulho para a gente, né? E que, na verdade, é isso, né? O organismo sendo guiado para o caminho do que ele tem que fazer, né? Ser um atleta de alto rendimento, né? Certamente muita dedicação ali à parte de alimentação, de prática de atividade física, de tratamento do estresse, de sono. Então, para a gente ter um atleta completo dessa monta, é preciso que esteja lá com todos os pilares da medicina e estilo de vida bem equilibrados, né? Certamente. Mas, assim, queria te agradecer muito a presença, viu, Gabriel? É ótimo a gente poder conversar sobre esse tema, um tema super atual. Eu acho que a gente tem que entender a medicina e estilo de vida como parte de todas as especialidades médicas, né? Ela está na neurologia, ela está na gastroenterologia, ela está na ginecologia obstetrícia, ela está lá na pediatria, né? Então todo mundo precisa estar lá com os pilares equilibrados para poder ter uma vida melhor, né? E a gente poder conseguir aí produzir também gerações melhores, né? Para a melhoria do nosso Brasil, né? Obrigado pela sua presença, foi ótimo. Tá? E sinta-se convidado para voltar aqui, né, para a gente poder fazer palestras para os nossos alunos de todas as unidades. Tá? É um grande prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, André. Eu que agradeço fazer parte desse projeto, dessa instituição incrível que vocês têm montado com muito zelo, com muito carinho. E fico extremamente feliz e honrado em estar hoje aqui, poder passar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha prática clínica e falar sobre saúde com vocês e com os acadêmicos também. Muito bom. Ótimo. Bom, pessoal, foi ótimo receber vocês aqui. Então, esse início de mais um semestre letivo, que vocês aproveitem muito, né? A gente preparou tudo com muito carinho, né? Com muito esmero. A gente pensou em cada detalhe, né? Em todas as nossas unidades. De novo, falar da Clarins Educação, né? Um grupo que quer promover de verdade educação médica de qualidade, né? Ciência, produção científica, internacionalização, pós-graduação, cursos de curta duração, né? Isso tudo a gente está preparando para os nossos estudantes, né? E também para os médicos. Então a gente quer de fato ter uma grande comunidade médica aqui e estar discutindo assuntos e temas interessantes como esse, e certamente a gente vai fazer muitos eventos semelhantes ao que aconteceram aqui hoje. Então, um excelente semestre letivo para todos, né? É muito bom recebê-los aqui, né? E contem conosco para fazer de vocês médicos brilhantes aí, que vão atuar no futuro para melhorar as mazelas da nossa sociedade, né? Um grande prazer e sejam muito bem-vindos.